Fala galera, aqui é o Nerd. No vídeo de hoje vai reagir a um vídeo, né, explicando sobre os poderes do Jing, né? Não é um rap. Não é um rap dessa diferente. vez. Exatamente. São vídeos explicativos. Exato. A gente não traz tanto no canal, galera, porque a gente só grava no domingo. É o único dia da semana que a gente grava. Então, geralmente esses vídeos são um pouco maiores, né? E como a gente ainda faz live no domingo, a gente não tem muito tempo, né? Mas resolvemos trazer um aqui, que foi uma recomendação do Spankashota, né? O Maison Daniel, o famoso Spankashota. Então, muito obrigada ao Daniel. E outra coisa, a gente já terminou Hunter x Hunter, certo? A gente viu na Twitch, também a gente tá lançando ainda no YouTube, né? No nosso outro canal, no Nerd Animes. Então você pode acompanhar por lá, ou então virar sub ou membro aqui no YouTube. E você consegue acompanhar tudo, já tá tudo lá nos VODs no Discord. Membro do Nerd Plus, só pra lembrar, né? Exato. E, pois é, galera, aqui foi uma recomendação dele, que lá no Discord, tá? Então, se você quiser entrar no Discord também, tem uma parte de sugestões, a gente pega alguns vídeos ali. Então, coloque lá alguma sugestão, ou coloque aqui embaixo vídeo desse tipo, né? Que sejam de animes que provavelmente a gente já viu, né? Teorias e tal, que a gente talvez reage, tá certo? No mais, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, galera. Vídeo do Jing aqui. Poucos são os caçadores que parecem quebrar as leis do uso de Nen no mundo de Hunter x Hunter, pois se você pertence a uma categoria, vai ter uma afinidade com as outras categorias laterais e, claro, sempre em menor escala para as outras. Mas o que acontece quando surgem anomalias como o Jin Freaks, que parece usar 100% em qualquer categoria? Jin demonstrou habilidades em pelo menos 4 categorias distintas de Nen, o que é um absurdo completo, mas e se eu te disser que o potencial de Jin foi revelado há muito tempo? Uma aura tão absurda que é capaz de replicar o terror das calamidades. Quer saber mais sobre esse potencial confirmado de Jin Freaks? Então eu vou falar nisso agora. Pra quem não sabe, gente, eu tô lendo mangá, tá? Não acabei ainda. Fala galera, vamos falar mais um vídeo pra vocês, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. A Lívia só viu o anime. Falar de Hunter x Hunter, trazendo uma coisa muito legal. O potencial de Jin Freaks foi revelado. Exatamente, e é assombroso. Ele é um monstro, muito mais do que o Gon foi na sua infância. Tem umas coisas bem interessantes que vão explodir. E o Gon já é monstro. A sua cabeça para novas teorias. Assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um caçador nível 85 estrelas, faz o quê? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o potencial revelado de Jin Freaks. Então vamos lá, meus amigos. Durante o arco de Grid Island, Biscuit diz a Gon Ikirua sobre algo muito interessante, que o então presidente Netero, na época, havia dito sobre os 5 melhores usuários de Nen de todo o mundo. Isso abriu dúvidas e teorias, porque temos uma gama de usuários poderosos já apresentados na série que poderiam se encaixar nesses 5 mais poderosos, mas também alguns ainda não revelados que poderiam surgir. Porém, o mais interessante nesse discurso é sabermos que o único revelado e confirmado pelo próprio Netero como sendo um dos melhores usuários de Nen do mundo era Jin Freaks, o pai de Gon. Hunter x Hunter se destaca de outros animes do mesmo nicho por um simples motivo. As batalhas de Nen não são sobre força ou poder, elas são sobre estratégia, quase um xadrez. Você pode ter um soco que imita uma explosão próxima, tem muitas variáveis, né? Mas acabar sendo derrotado por uma simples corrente. Então, mesmo uma lenda pode ser surpreendido por um novato. Mas com Jin Freaks é um pouco diferente em relação a outros usuários de Nen. Nunca soubemos em qual escopo ele realmente estava, por não sabermos qual é a sua habilidade real. Mas temos o fato de que ele tem uma aura tão assustadora que faz os outros sempre o temerem. Durante o seu tempo como um zodíaco, a autoridade de Jin Freaks na associação Hunter era inferior apenas à do presidente e do vice-presidente. Mesmo depois de deixar o grupo, ele ainda tem acesso a todos esses benefícios concedidos por seu status de caçador tão poderoso que nenhuma informação sobre Jin está disponível nas redes. Ele também ameaçou né? Você não acha nada sobre ele. Que é um dos Hunters também mais poderosos do mundo dos caçadores. E o fato de Jin fazer isso mostra que ele tem uma extrema confiança nas suas próprias habilidades de combate. Além de ele ser famoso por seu poder, Jin é conhecido pelo número de missões difíceis também que ele já completou para a Associação dos Caçadores, bem como por sua capacidade de desaparecer sem deixar um rastro, ao ponto que nem mesmo os próprios zodíacos conseguiam encontrá-lo e ter informações. O mais legal, adicionamos a mistura aqui que ele tem informações vitais sobre o continente escuro, além do que derrotou Razor, que é um usuário, convenhamos, muito, mas muito poderoso. Recentemente foi revelado que o Nen existe ranks de proficiência que vão de ótimo até o último pico chamado de supremo, o extremo do uso do Nen. Somente 6 figuras se enquadraram no apogeu de aura de Hunter x Hunter, sendo 2 deles vindo diretamente do continente escuro. Mas curiosamente, Jin Freaks aparece de fora desses gráficos e a pergunta é: por que esconder a sua categoria? Tipo desconhecido. Esconde.
Será que o fato de Jin não aparecer em nenhum desses polos do gráfico é porque ele pode andar por todos eles com maestria e uso extremo em todas as categorias de Nen? Um dos pontos mais curiosos sobre Jin é como ele ficou tão forte. E tem uma passagem, galera, que confirma que ele já era um monstro mesmo quando criança. Ele era tão poderoso em um nível que nunca vimos um novato ser. E talvez você não saiba, mas Jin Freaks é inclusive em parte responsável pelo que Hisoka é hoje. Sim, Jin está diretamente ligado ao passado de Hisoka. Tem uma passagem muito legal do Hisoka, onde ele pergunta sobre o Jin lá no arco da eleição. E você se perguntou por que disso? É porque eles têm sim uma história. Pensem o seguinte, o que teria inspirado alguém como Hisoka a obter uma licença de caçador? Os examinadores discutiram isso em alguns pontos, dizendo que é uma ótima oportunidade para se encontrar novos e fortes oponentes. Porém, meus amigos, o Hisoka, ele estava no nível de mestre lá da Arena Celestial. E obviamente, existem campeões mais altos que ele ainda não lutou, inclusive não participando da Batalha Olímpia. Conhecemos Hisoka, toda a sua alma é dedicada a derrotar aqueles que ele considera acima dele. E a única maneira de ver Hisoka decidindo deixar a Arena Celestial, o que ele fez para ir ao Exame Hunter, é ir atrás de alguma coisa. E nesse caso poderia ser o filho do próprio Jin. Notem como o Hisoka se concentra em Gon muito cedo no exame. É mas verdade. por que você se pergunta? Por que o Hisoka está procurando por Jin no arco da eleição e qual a relação deles? Isso acabou sendo revelado, galera, em uma história de volume único que conta a origem do Hisoka. Se você não conhece essa história, recomendo você procurar para ler. Ou se quiser, eu fiz um vídeo narrando toda essa história. Vou deixar o link aqui no card, é muito legal. Nesse volume único conta a história de Hisoka, como ele aprendeu nem quem foi o seu mestre e até mesmo como ele criou as suas habilidades tão conhecidas com a Goma. É um mangá escrito por Sui Ishida, que é o autor de Tokyo Ghoul, mas com a aprovação do próprio mestre Togashi. E o mestre Nen de Hisoka era chamado Moritone, o diretor de uma companhia de circo itinerante que um dia tentou se tornar Hunter. Seu sonho era ser um caçador. Mas no dia que ele foi prestar o seu exame Hunter, ele presenciou um verdadeiro monstro no uso do Nen, que fez ele desacreditar do seu próprio sonho. Após isso, Moritone começou a se tornar um psicopata assassino, tudo por conta dessa quebra que ocorreu ao presenciar o monstro do exame Hunter. E quem é esse monstro, você se pergunta? Jin Freaks. Sim, podemos ver sua silhueta nas lembranças de Moritômio. E quando ele luta com Hisoka, Hisoka tenta replicar as habilidades do seu mestre, que acaba dizendo que é impossível copiar outros poderes Nen. Mas ele acaba tendo um sentimento de ruína, o mesmo que ele sentiu durante o exame de caçador, porque foi isso que presenciou lá. Jin claramente tem uma afinidade por copiar habilidades Nen, pelas quais ele foi atingido uma única vez. O que foi mostrado quando ele copiou as habilidades de emissão de Leório depois de um único soco. Então é quase certo que Moritômio usou sua... Porque tem uma cena ali, né, no... Lembra que ele toma aquele soco? De propósito? Tem uma cena no mangá que ele, assim, né? ele simplesmente roubou o poder do Leório. Então, tipo, ele é mais um que aparentemente consegue roubar poderes. Aí eu fico imaginando. Só que tem um negócio, por exemplo, o Chrollo, ele rouba os poderes, né, da galera. Só que ele tem aquelas condições. Eu não sei ainda que condições o Jing tem pra poder roubar. E se ele pode usar mais de uma vez, né? Sua habilidade contra Jin no exame dos caçadores. E então Jin instantaneamente conseguiu descobrir como funcionava o seu poder e até utilizou contra o próprio Moritone. Ou seja, Hisoka teve que matar seu mestre e também entrou nessa espiral de loucura que vemos. E o fato dele buscar Jin nas eleições pode ser muito bem mais do que curiosidade para saber seu nível de poder. Hisoka poderia estar caçando o monstro e presenciar o Nen que conseguiu quebrar a vontade do seu mestre, o que, convenhamos, é completamente insano. Nunca vimos nada parecido dentro da série. Mas ainda, no Exame Hunter 267, houve apenas um vencedor desse exame, que é o próprio Jin Freaks, e ele tinha apenas 12 anos de idade. Isso acaba adicionando mais uma camada de mistério, porque o Jin já deveria saber Nen, mesmo quando deixou a Ilha Baleia. E isso mostra que Jin é um monstro desde garoto e muito mais prodígio do que o Gon é. É verdade. Jin era tal que tirou de Moritone a motivação para ele refazer o Exame Hunter. A coisa mais próxima que já vimos disso, galera, foram... O Gon não sabia nem o que era. Principalmente a guarda real, que tinha essa aura capaz de quebrar a vontade de qualquer um que se aproximasse deles. As formigas vieram do continente escuro, passaram por diversas mutações e evoluções até chegar no seu ápice de evolução. Já Jin Freaks, ele tinha 12 anos quando replicou a mesma coisa, o que faz você realmente se perguntar quais os limites de poder do maior caçador de todos os tempos. Olha aí, o homem é brabo, Muito legal né? isso, né? Sabia que o Jin com 12 anos já quebrou a vontade de um cara apenas demonstrando o poder da sua aura?
Eu acho muito interessante como isso acaba se conectando com Hisoka procurando ele agora durante o arco da eleição. Ele pode ter escutado falar sobre esse lendário caçador, queria ver o seu nível de poder, porque lá na eleição Hisoka ele estava dando valores, né, 90, nível 80, ele queria ver qual era o poder do Jin. Mas quem garante que ele também não estava procurando esse monstro? A motivação do Hisoka se tornar um caçador é caçar aquele que quebrou a vontade do seu mestre. E o Jin tem esse potencial sim de ser extremo em mais de uma categoria NEM. E não à toa não foi colocado nem mesmo nesse gráfico, o que eu acho bastante curioso, todo esse mistério por trás do seu poder. Uma coisa é fato, 12 anos já era um monstro, saiu da Ilha Baleia já conhecendo o NEM, o que também é muito interessante. O Gon não fazia nem ideia. Fez Weird Island, nunca vimos nada parecido na questão de composição do uso de NEM. Derrotou o Razor, que também é um outro monstro, talvez um dos emissores mais poderosos que existem, e tá aí agora. Do vôlei lá. Pariston Hill até dá uma tremida quando ele fala. Jin é sem dúvidas uma calamidade do lado humano, rumando em direção ao continente escuro. Tem alguma ligação? Tem algum sangue correndo aí a mais aí dessa ancestralidade com Don Freaks? Pode ser oriundo do continente escuro? O que você acha? Qual a sua teoria? Compartilhe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão também, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Pois é, galera, mais um vídeo aqui, né? Muito bom, adorei. Muito adoro bom. Esse tipo de vídeo. Esse tipo de vídeo explicativo é muito da hora. Ainda mais sabendo a complexidade de Hunter x Hunter, né? Que dos animes que eu já vi é um anime mais complexo, principalmente em relação a esse sistema de poder. Eu sempre NEM, falo né? isso do NEM. Aí a gente viu que o autor lançou um rolê ali de quem é mais forte em determinado tipo de segmento. Depois eu vou dar uma olhada nisso também, com mais profundidade. Pô, o Jing não tem nada dele. E eu lembro na época que o Gon, lá no começo, que o Gon tava atrás, junto com a galera, atrás do pai dele, do nome, Jin Freaks, essas coisas, e não achava nada. Não sei se tu lembra disso, mas teve Nos registros, né? Exatamente, tava atrás de registros de saber e não tem nada. Não tem absolutamente nada registrado sobre o Jing. E a gente percebe aí que até em relação a que parte ele faz do NEM, né? O que ele é do NEM, tipo um fortificador, um especialista, enfim... Não tem também dizendo. Ele é tudo, né? A priori parece que ele é tudo. Ele passou pelo menos por 3, pelo que o cara falou, né? Chegou a usar 3. 100% em 3. Pois é, galera. Realmente é uma incógnita, né? A gente ainda não entende 100% o sistema de poderes. Não. Depois eu vou dar uma lida melhor sobre isso, né? Tipo, parar de fato pra dar uma olhada. Pra entender melhor cada um, a afinidade de cada um. Porque eu acho um assunto interessante. E no momento, como eu falei, eu não acabei nenhum mangá, né? Falta pouco. Parei de dar uma lida nos últimos dias. Então, eu não acabei ainda, mas logo eu acabo. Então... A parte do Hisoka, né? Que também apareceu. Que tem uma história... E assim, não é à toa, né, que o Hisoka tava procurando o Jing. Já realmente eles têm uma história por conta de quem foi o mentor do Hisoka. Que conheceu o Jing. Eu não fazia ideia, até também porque essa edição única, eu né? Eu nem sabia que tinha. Ele lembrou muito bem a questão do 9, né? Porque foi a primeira vez que a gente viu alguém realmente ficar extremamente abalado por causa da aura de outra pessoa, né? O 9, ele ficou... destruído, calvo, careca. Ele ficou primeiro com cabelo branco, depois ficou calvo, depois ficou careca. Quando ele sentiu o Endo Puff, né? Então falaram, inclusive, eu lembro que na época a gente falou assim, durante o episódio, que, pô, talvez a da Pitou seja pior. Mas talvez nem seja, porque a aura Wayne não depende somente da força da pessoa, mas muito do que ela é, essencialmente, da maldade, né? E o Puff, ele era... O que era o Puff, cara? Ele era muito mais estrategista do que a Pitou, né? A Pitou, ela era muito fiel ao rei em todas as linhas, sabe? Tudo, ela não contestava em nenhum momento. Já o Puff, ele tinha uma inteligência a mais, sabe? Ele era malandro, ele era mais maldoso, sabe? Exatamente. A gente percebeu a maldade nele. A gente viu que ele conseguiu roubar o poder do Leório. Aquele soco que ele tomou foi proposital, é óbvio. E ele conseguiu roubar, porque tem uma hora ali que ele meio que se juntou, no mangá tá assim, ele meio que se juntou numa organização que tem o Periston, certo? O Periston é aquele carinha, tu lembra, né? Aí, basicamente, o Periston é um malandro. Ele fez toda uma cena só pra o Jing usar o poder dele e ele saber, porque ele não sabia qual era o poder do Jing, exatamente, entendeu? Mas ele é assim desde sempre, né? Ele é demais. É malandro desde sempre. E, inclusive, o Periston é uma incógnita também. O que o Periston tem de poder, eu não sei. Qual é o poder dele, gente? Ele renunciou. Só que tem um ponto também, galera. O Jing dá a entender no mangá que o Periston é bem mais fraco que ele. Assim, como se o Periston realmente estivesse bem abaixo. Aí eu fico meio dúvida, será que isso é verdade? Ele tá falando isso ironicamente, o Periston é mais fraco ou não? Porque eu não consigo imaginar o Periston sendo fraco, de fato. Mas eu também não imagino o Periston mais forte que o Jing. Não imagino, mas eu imagino o Periston forte pra cacete, que ele esconde o jogo. Só que dá sempre a entender que o Jing, se ele quisesse, ele derrotava o Periston muito rápido, entendeu? Sempre o Jing tá, tipo, tranquilão ali. Né? Assim, por cima, exatamente. Eu acho que o Jing, ele, pra não ter revelado, tem alguma coisa nova. Eu acho que não é, tô chutando, né? Eu acho que não é só questão de, por exemplo, ele consegue trabalhar com os 5, sei lá. Sim. Eu acho que tem alguma coisa que o anime ainda vai trazer. E falaram aí, né? O cara aí no final falou até sobre o outro mundo, como é o nome?
o continente O negro? continente negro. Será que ele não tem, sei lá, alguma coisa do continente negro? Alguma descendência? Não sei. Tu sabe, né? O pai dele tá lá há muito tempo. Pois é. Aí eu me pergunto também, o Jing, ele é mais talentoso que o Gon. E isso é um ponto muito interessante, por quê? Porque o Gon já é muito talentoso. A gente vê o Gon como um dos mais talentosos do anime. O pai dele já era muito melhor do que ele na idade dele, né? Inclusive, isso me lembra aquela cena de que quando o Gon tá subindo aquela árvore enorme, ele fala, foi um tempo bom, vai. Então eu fico imaginando, pô, provavelmente o Jing ia subir aquela árvore um tempo menor, quando era mais novo. E quem é o pai do Jing, o avô do Gon, entendeu? Pois é, galera. A gente sabe que o pai do Jing tá no continente negro há não sei quantos anos. Ele é super velho, né? Tipo, muito mais velho que o Netero e companhia. E ele tá lá há muito tempo só fazendo as anotações, né? Então eu tô supondo que o pai do Jing seja mais talentoso que o Jing. E que ele ainda vai estar vivo, né? Eu tenho uma sensação muito grande de que o Jing vai morrer. Em algum momento. Acha? Eu acho que o Jing vai morrer, não sei Vai porquê. se arriscar demais e vai bater. Eu acho. Eu realmente, pode ser. eu tenho uma impressão muito grande que o Jing vai morrer ainda no mangá. E o Gon vai sofrer. pra É, caralho. e vai ter um inimigo, tipo, muito absurdo que ele vai enfrentar. Alguma coisa muito absurda. E ele não vai E sobreviver. ele não vai sobreviver. E Hunter x Isso- Hunter não tem pena. Isso no tá? continente negro, Aham. né? Lembrando, eu acho que ele vai enfrentar alguma calamidade, eu tenho essa impressão. Lembrando, galera, não sei se vocês já chegaram no continente negro no mangá, porque eu não acabei de ler ainda, certo? Mas eu tenho essa impressão, sabe? Incrível, eu acho muito Adorei. legal essas questões, né? De trabalhar, que são trabalhadas em Hunter x Hunter, de poderes, de E é muito bem classificações. explicado, né? Tudo é bem explicado. Fechado. Exatamente, mas você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. E aí, tu acha que o Gon supera o Jing em algum momento? Pera, talvez sim. Tu acha que ele supera? Talvez sim. Eu acho que vai chegar num ponto que, obviamente, o Gon, ele é muito centrado no que ele quer. Então, eu que sim. E tem um ponto também, galera. O último comentário é o seguinte. Aquela forma do Gon, quando ele fez aquela restrição, né? Será que ele pode voltar aquilo algum dia? Será Porque- que ele vai alcançar porque aquilo algum dia? Aquilo é alcançável, porque aquilo ali é fruto de treinamentos. Aí eu pergunto, aquele Gon tem chance contra o Jing agora? Apesar de que o Gon, ele é um fortificador. A gente não viu ainda outras habilidades dele, a gente viu que ele tem um ataque físico, né? Enfim, né? Deixa esse questionamento aí pra vocês. Pois é. E assim, a gente já viu um spoiler do que é que o Gon pode ser, né? É, então... E outra, a última pergunta, agora vai. Aquele Gon da restrição é realmente o Gon com potencial máximo dele? Ou é o Gon que, o máximo que o Gon conseguiu a partir da restrição? Exatamente. Não quer dizer que aquele é o Gon mais É forte o mais forte. porque Ele pode possível. alcançar além, né? É, mas é talvez o máximo que ele conseguiu com o NEM dele atual, pode fazendo ser. o máximo de restrição. Ainda tem esse ponto também. Então, muitos questionamentos, muito mais perguntas do que respostas. E é isso, né? Deixa nos comentários Adoramos Hunter as x suas Hunter. opiniões. Se você tem alguma teoria ou se tem alguma coisa aí que a gente não sabe ainda, coloca nos comentários, tá certo? Complemente esse debate aí. É isso, né? É isso, gente. Agora o último comentário é: vá lá, vire no Nerd Plus, vire sub, porque não acabamos no YouTube ainda nesse momento, mas já tem os votos tudo certinho. acabamos, Já tá? acabamos Hunter x Hunter. Então, Exatamente. vira o rodeiro aí e nos ajude, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Valeu.